E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem pouco conhecido da DC Comics e dessa vez vamos falar da primeira pessoa a empunhar um anel de poder, que é o Voltun. O Voltun, ele foi o primeiro Lanterna e a primeira criatura de todo o multiverso a empunhar um anel de poder, sendo inclusive o Lanterna mais poderoso que existe. Então vamos falar sobre a origem desse vilão, de seus poderes e de suas habilidades. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Murilo o Pensador. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar sobre mais esse personagem pouco conhecido da DC Comics, que é o primeiro usuário de um anel de lanterna. O Voltun vai fazer a sua estreia na revista do Lanterna Verde Anual, volume 5, edição número 1, de outubro de 2012. Há 1000 anos no futuro da humanidade, na Terra 15 do multiverso, nasceu o Voltun. Ele e a sua mãe eram cientistas e eles juntos descobriram o espectro eletromagnético emocional, que dá origem ao poder dos vários lanternas que existem na DC. E aí, ao se aproveitar desse espectro, que era formado das principais emoções de todos os seres vivos do multiverso, o Voltun, junto com a sua mãe, eles acabam criando o primeiro artefato baseado aí no espectro eletromagnético das emoções, que é o Lanterna da Viagem, que permite viajar no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. No entanto, em um dado momento, uma terrível raça alienígena invadiu o planeta de Voltun e acabou destruindo toda a civilização. Antes da sua mãe falecer, ela falou para o Voltun utilizar o Lanterna de Viagem para que ele encontrasse uma solução para impedir que esses alienígenas chegassem no planeta e destruíssem tudo. Então ele tinha que voltar para o passado para impedir a destruição da humanidade. E aí o Voltun, ele voltou. O Voltun voltou, ele voltou para várias épocas diferentes e toda vez que ele voltava ele tinha um limitado período de tempo para conseguir estudar o Lanterna de Viagem, porque ele sempre chegava em um período onde havia algum perigo. Ele corria algum perigo de vida ou o planeta corria algum perigo, então ele não conseguia ficar num local calmo para que ele pudesse analisar o artefato, a Lanterna de Viagem, de uma maneira apropriada. Em um dado momento ele vai parar na Terra 3 e na Terra 3 ele consegue encontrar o feiticeiro Mordro. E ele, juntamente com Mordro, eles acabam fazendo um pacto, uma aliança, para forjar uma arma a partir de um fragmento da alma do Voltun. Foi aí que surgiu o Anel de Voltun, também conhecido como o Power Ring, o Anel de Poder da DC Comics. Ele acaba saindo da Terra 3, deixando o Mordor para trás e continua aí a sua jornada procurando uma maneira de impedir o cataclisma que aconteceria no futuro. Até que em um dado momento ele acaba chegando na Terra Zero, que é a Terra principal do universo dos 952. E sim, a história do Voltun ela acontece apenas após os 952. Não existe um Voltun da New Earth, ou da Terra Clássica, ou da Era de Prata. Ele é um herói bem recente. Então ele acaba chegando na Terra Zero no ano de 10 bilhões antes de Cristo. Ou seja, tempo pra cacete. E aí quando ele chega nessa época, ele acaba encontrando uma raça alienígena conhecida como Malthusianos. Os Malthusianos, eles estavam estudando o espectro emocional para que no futuro eles pudessem utilizar de alguma forma os poderes desse espectro. Então o Voltun decidiu ajudar os Malthusianos. Os Malthusianos e o Voltun eles trabalharam juntos para desvendar o espectro emocional. Em um dado momento, os Malthusianos decidem colocar suas emoções numa grande bateria conhecida como o Grande Coração, e nessa bateria acabou emergindo outro anel, acabou emergindo um novo anel, e os Malthusianos decidiram dar um anel, no bom sentido, pro Voltun. E aí o Voltun acabou sendo o grande agente da lei na Terra Zero, o grande agente da lei e da ordem
trabalhando ali junto com os Malthusianos, e ele fazia o julgamento e a prisão de todos os criminosos que ele encontrava pelo universo, na Terra Zero, né? No Universo Zero, melhor dizendo. Os Malthusianos acabaram instalando o Grande Coração no peito do Voldun, e aí ele passou a ter acesso direto ao espectro das emoções. O Voldun, ele sabia que aquele artefato, que aquele anel, era a grande resposta que ele tinha para poder viajar no tempo e resgatar a sua sociedade, resgatar os seus iguais, inclusive a sua mãe. Mas aí ele viu que esse artefato precisava de aperfeiçoamento. Então os Malthusianos, eles deram autorização para o Voldun viajar no tempo, para ele poder resgatar a sua sociedade. Só que ao mesmo tempo o Voldun, ele tinha que aperfeiçoar o anel, né? Então basicamente eles fizeram esse acordo que o Voldun ia junto com os Malthusianos aperfeiçoar o anel. Os Malthusianos iam liberar o Voldun para ele ir no futuro ajudar a sua gente, e aí depois ele voltaria para ajudar os Malthusianos. Porém, o fato dele ficar permanentemente junto com o espectro, né, o fato dele utilizar o espectro direto, inclusive graças ao Grande Coração, fez com que o Voldun acabasse ficando completamente bilu das ideias. Ele começou a ficar insano e em um dado momento ele até tenta assassinar os Malthusianos. E aí, como uma forma de impedir que o Voldun fugisse com as suas invenções, os Malthusianos, eles acabaram destruindo o anel de viagem do Voldun. Ou seja, o Voldun não tinha mais como viajar para o futuro e não tinha mais como salvar a sua sociedade nesse momento. Teria que reconstruir esse artefato. O Voldun ficou pistolaço e acabou eliminando vários e vários Malthusianos. Provocou a verdadeira chacina dos Malthusianos. Porém, ele acabou sendo derrotado pelos 7 Proto-Lanternas Verdes, que aí foram os primeiros usuários do espectro da emoção da confiança, né, que existiram antes de você ter os Lanternas Verdes propriamente ditos, que eles se reuniram, enfrentaram o Voldun e acabaram derrotando esse vilão. Eles inclusive retiraram o Grande Coração do Voldun, o Anel de Poder também foi retirado do Voldun, e os Malthusianos que sobraram, que agora eram conhecidos como os Guardiões, eles acabaram aprisionando o Voldun numa câmara inquebrável, conhecida como a Câmara das Sombras, e decidiram limpar ele da sua história. Decidiram apagar completamente qualquer resquício da existência do Voldun. Posteriormente, após a Guerra da Luz, alguns dos Guardiões passaram a acreditar que os Lanternas Verdes tinham falhado em proteger os universos e estabelecer a ordem e eliminar o caos. Consequentemente, esses Guardiões, eles libertaram o Voldun, porém eles estabeleceram várias restrições do Voldun. O Voldun não voltou com seu poder total. Além disso, eles decidiram utilizar o DNA do Voldun para criar uma horda de guerreiros contagiosos que ficaram conhecidos como o Terceiro Exército. Porém, esse exército acabou dando errado porque eles assimilaram muitos seres vivos. Eles assimilaram quase toda a vida inteligente da galáxia, porém os Lanternas Verdes, né, os Lanternas que tinham sido renegados pelos Guardiões, acabaram agindo e salvando a galáxia. E aí de novo, mais uma vez, os Guardiões tentaram ter alguma coisa do Voldun em uma batalha, dessa vez numa batalha que aconteceu no planeta Oa. Porém, depois que eles pegam parte da energia do Voldun, eles acabaram libertando o primeiro Lanterna, e o Voldun acabou voltando aí com força total para perigo aí dos Guardiões. E aí o Voldun, ele capturou os Guardiões e aí ele utilizou os seus poderes para absorver os poderes de todo o espectro emocional. O seu objetivo era reescrever toda a história dos multiversos. Então ele foi pegando os poderes de vários portadores de anéis diferentes de poder. Porém, os esforços combinados de vários lanternas, vermelhos, laranjas, amarelos, pretos,
verdes, azuis e etc., acabaram fazendo o Voltun sucumbir e teve seu poder enfraquecido pelo Necron, que é o principal portador da Lanterna Preta. Depois ele foi separado da sua conexão com o espectro emocional pelo Hal Jordan e, completamente impotente e sem poder nenhum praticamente, ele acabou sendo morto pelo Necron. Porém, devido à sua conexão com o espectro emocional, o Voltun é imortal, ou seja, pode ser até que matem ele, mas um tempo depois ele acaba ressuscitando. E é isso que aconteceu. Ele foi ressuscitado pelo espectro e aí ele manipula o piloto Frank Laminsky, que queria ser um Lanterna Verde, para que ele pegasse o Anel Fantasma. O Voltun ele acaba brigando com o Guardião Rami, que era o responsável pelo Anel Fantasma, e aí os dois têm uma briga, inclusive tem até uma DR, né, dizendo que o Voltun disse que se não fosse por ele, os Guardiões nunca teriam tido acesso ao espectro emocional, que nunca existiria os Lanternas, e o Rami dizendo que se o Voltun não tivesse enlouquecido ele poderia muito bem ter voltado, tal, e basicamente teve um bate-boca, uma briga com um bate-boca. E aí posteriormente o Rami acaba descobrindo que quem destruiu a Terra do Universo 15 foi justamente o próprio Voltun, né? O Voltun enlouquecido, ele pegaria os seus poderes, iria para a Terra 15 e acabaria destruindo tudo. Então, desses paradoxos, né, o cara vai para o passado para arrumar poder para salvar o futuro, mas na verdade é ele que causa desgraça no futuro. E o Rami ele acaba informando isso para o Voltun, só que o Voltun não acredita na palavra do Rami e ele diz que o Rami só queria apenas o seu anel. No bom sentido, é claro. Então, mais uma vez, o Rami ele acaba destruindo a lanterna de viagem que o Voltun tinha conseguido restabelecer. Então, com isso, ele acabou impedindo que o Voltun voltasse no tempo, fosse no futuro e acabasse destruindo a sua terra natal. Bom, então essa foi a história com os principais momentos do Voltun. Agora vamos falar de seus poderes e de suas habilidades. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam nosso conteúdo. E também deixe seu like, porque aí ajuda ao YouTube colocar na tela inicial de mais pessoas para que mais gente conheça o nosso conteúdo. Porque assim a gente pode produzir vários vídeos tão bons quanto esse ou melhores. Então, vamos falar agora dos poderes e das habilidades do Voltun. Bom, os poderes e as habilidades do Voltun são derivados da sua conexão com o espectro eletromagnético emocional, que é a fonte que dá origem aos poderes de todos os Lanternas. Então, os poderes do Voltun são os seguintes: ele tem a manipulação do espectro emocional, tem a empatia, ele consegue sentir o que é que outra pessoa está sentindo, ele consegue ver o que é que a outra pessoa está sentindo, criação de construtos energéticos, criação de campos de força, projeção de energia, projeção do medo, derivada aí do espectro emocional amarelo. Ele tem a capacidade de voo, tem a imortalidade, sempre que o corpo dele é morto, depois de um tempo ele acaba ressuscitando. Ele tem intangibilidade, precognição, psicocinese, alteração da realidade, regeneração, autossustento, então ele não precisa nem comer, nem dormir, nem beber água, alteração de tamanho, teletransporte, e ele tem as suas habilidades que ele complementa os seus poderes, que são os seguintes: ele tem intelecto de nível gênio, ele é um grande cientista, um grande conhecedor de ciência, né, já que na terra dele ele era um cientista, e ele tem uma força de vontade indomável, que é um fator muito importante para utilizar o espectro da autoconfiança, da força de vontade dos verdes, né, do Lanterna Verde. E aí ele tinha o seu principal artefato, que era a lanterna de viagem, que permitia a ele viajar no tempo. Ele podia ir tanto para o passado quanto para o futuro. Bom pessoal, então é isso.
essa foi a história, os poderes e as habilidades do Voltun. Eu não vou falar sobre ele em outras mídias porque, por enquanto, ele apareceu apenas nos quadrinhos. Mas e aí, o que é que você acha desse personagem? Você acha que seria bom ele no futuro aparecer em outras mídias, né? Já que no futuro teremos aí uma série dos Lanternas Verdes? Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!